No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode garantir uma aposentadoria digna sem depender do INSS. Meu nome é Gustavo Augusto e eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde a gente conversa sobre liberdade financeira e dinheiro. Esse é um espaço que eu criei para passar o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu consigo ajudar você que me assiste. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de curtir o canal, ativar o sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo entra no ar. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no canal com vídeos novos que vão te ajudar sobre esses temas. E por que você não deve confiar no INSS? Eu acredito fortemente que o INSS ele não vai dar conta de aposentar todos os brasileiros com uma aposentadoria digna. O que seria uma aposentadoria digna? Se você hoje contribuir no máximo ao final por 35 anos, ao final desse período, você teria por volta de uns R$8.000 para estar recebendo. Entretanto, eu já ouvi várias notícias e acredito que esse teto ele vai ser jogado para baixo, porque será matematicamente impossível do Estado conseguir pagar esse benefício para todas as pessoas. Isso porque a taxa de natalidade hoje ela está muito baixa, ou seja, nós não conseguimos gerar a quantidade de pessoas para que essas pessoas consigam pagar o teto do INSS para quem precisa. Mas, voltando até um pouquinho, são pouquíssimas pessoas que conseguem se aposentar, até porque são poucas pessoas que têm aí por volta de R$1.000 para contribuírem por 35 anos. Ou seja, se você não tiver um plano bem definido para a sua aposentadoria, é muito provável que você, quando tiver mais precisando na sua vida, você não terá ajuda. Então é extremamente importante que você fique comigo até o final desse vídeo para que você aprenda tudo que eu tenho para te passar. Então a importância desse vídeo é para que você realmente tenha uma aposentadoria digna. E o que seria uma aposentadoria digna? É para que você consiga pelo menos custear ali a sua vida no momento onde você não vai conseguir gerar tanta renda. Ou seja, você consiga pagar um aluguel ou comprar uma casa, você conseguir dinheiro para você ter os seus remédios, dinheiro para você ter a sua comida. Se você for ver, a grande maioria dos aposentados, hoje eles dependem de ajuda de um terceiro para que eles consigam ter o mínimo necessário para sobreviver. E como eu não quero estar nessa situação, eu estou me planejando já faz algum tempo para que eu lá na frente eu tenha uma condição de vida melhor do que 99% da população mundial. Então a minha estratégia é eu transformar todo o meu dinheiro da minha renda ativa em ativos geradores de renda. E o que eu quero dizer com isso? Então eu pego toda a sobra que eu tenho do meu dinheiro, e obviamente eu economizo muito para ter sobra, e com essa sobra eu compro ativos que me geram renda, ou seja, eu compro ações, eu compro fundos imobiliários. Aí você pode comprar uma casa, um apartamento, que são imóveis que vão te colocar dinheiro no bolso através dos aluguéis. Apesar de que eu prefiro ainda fundos imobiliários, vou deixar aqui um vídeo no card explicando do porquê que eu prefiro isso, combinado? E eu compro qualquer tipo de ativo? É claro que não. Se a gente for falar especificamente das ações, eu vou buscar empresas que estão em setores perenes. Falo muito aqui no canal sobre essas empresas como bancos, como elétricas e como seguradoras. Essas empresas, elas geram lucro atrás de lucro. E se eu sou acionista dessas empresas, eu estarei recebendo dividendo. Dividendo nada mais é do que você receber uma parte do lucro dessas empresas sem que você tenha que trabalhar. Uma vez que você vai ao mercado e compra uma cota, pode ser que no próximo mês você já receba um dividendo. Por exemplo, os fundos imobiliários, que é uma categoria de ativo que eu gosto muito, é que você consegue diversificar o seu portfólio. Você está atrelado ao mercado imobiliário como um todo, mas você está completamente diversificado. Você pode, por exemplo, comprar um fundo de shoppings que basicamente tem 10, 15, 20 shoppings dentro da sua carteira, e todos aqueles lojistas que pagam os aluguéis para usarem aquele espaço, eles estão pagando para os seus acionistas. Eu particularmente gosto bastante dessa categoria, além de os dividendos pagos por fundos imobiliários e empresas, eles não são tributados. Ou seja, você tem uma excelente vantagem fiscal, o que vai te colocar mais dinheiro no seu bolso a longo prazo. Então, a minha estratégia ela é bem simples. É eu analisar boas empresas que pagam bons dividendos e acumular ou fundos imobiliários e acumular o maior número de ações ou cotas desses fundos, para que lá na frente eu tenha uma carteira que me gere renda todos os meses e eu possa, em algum momento, poder parar de me preocupar em ganhar dinheiro com a minha renda ativa. Tá bom, Gustavo, eu entendi. Mas e aí, como é que eu faço para comprar essas ações ou esses fundos imobiliários? Bom, isso é a coisa mais fácil, tá?
Você tendo uma conta em qualquer corretora, você já está apto a estar comprando. E pasme você, por R$ 30 ou menos, você pode ser sócio das maiores empresas, ou por menos de R$ 10 você já pode se tornar sócio dos maiores fundos imobiliários. Isso é muito legal porque é completamente democrático para qualquer pessoa entrar nesse mercado. Eu ainda não consigo entender o porquê que todos os brasileiros não estão ainda investindo ou em ações ou em fundos imobiliários, porque não é por questão de dinheiro, porque R$ 30, como eu te disse, acredito que qualquer pessoa tenha R$ 10, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue economizar R$ 10 e R$ 10 por mês ir comprando, né, essas cotas e vendo aí o seu patrimônio crescer. Então, para eu poder comprar uma cota ou uma ação, eu tenho um preço teto, um preço limite, ou seja, vamos colocar um exemplo aqui hipotético. Eu gosto muito da empresa chamada Banco do Brasil. Adoro essa empresa. E eu tenho um preço teto de R$ 31 para essa empresa. Todos os meses eu abro o home broker, eu abro ali a corretora, para ver se esse preço ele está acima ou se ele está abaixo. Se ele está abaixo, eu vou e compro. Se ele está acima, eu não compro. Simples assim. Então eu tenho uma carteira diversificada com algumas empresas. Tenho uma carteira diversificada em fundos imobiliários com alguns fundos imobiliários e eu vou fazendo a estrutura dos meus investimentos em torno do meu preço teto. Mas Gustavo, você nunca vende os seus ativos? Olha, se eu falar que eu nunca vendi, eu estaria mentindo. Obviamente, eu já vendi. Mas todas as vezes que eu vendi foi porque eu entendi que aquele ativo em si ele não era mais condizente com a minha estratégia. E o que eu quero dizer com isso? São quando ativos, eles ficam por muito tempo sem me pagar um mínimo de dividendo que eu aceito, que é de 6%. Agora, isso já aconteceu com várias empresas. Se a empresa me der um motivo justo, e o que seria um motivo justo? Por exemplo, a empresa precisou fazer um investimento, só que ao invés de ir ao mercado e pegar o dinheiro, ela reduziu a quantidade de dividendos. Mas ela fez um investimento porque lá na frente ela vai me pagar mais. Então eu fiz uma análise desse plano, achei interessante e eu continuei com a empresa por um tempo. Então tudo parte de uma análise. Mas Gustavo, é muito difícil fazer análise? Não, não é difícil fazer análise. O que você precisa entender? Que você vai ter que sentar, se dedicar algumas horas do mês, eu não digo nem do dia, do mês, para que você leia os relatórios aí gerenciais das empresas ou dos fundos imobiliários e você entenda o que está acontecendo. E outra coisa que você pode fazer também é contratar casas de análises. E aí eu até recomendo casas de análises que não tenham nenhum patrocínio. O que eu quero dizer com isso? Casas de análise é onde você possa realmente confiar de que ela não estará te vendendo ou colocando nos seus relatórios empresas que são ruins. Isso acontece demais no mercado, mas eu conheço algumas e assino várias casas que me ajudam a tomar decisões melhores. Ou seja, como eu não sou analista, eu preciso validar se as minhas ideias estão certas. Então eu ouço diferentes opiniões, crio a minha própria opinião e a partir disso eu tomo as minhas decisões. O que eu acho bastante interessante também quando a gente pensa numa estratégia previdenciária, pensando em ações ou fundos imobiliários, é que os dividendos eles não são taxados. Olha só que beleza. Todo dividendo que entra na tua conta, você não precisa pagar imposto de renda sobre o valor recebido. Então, olha a diferença que a gente tem, por exemplo, se a gente tem um imóvel. Se você tem um imóvel e você coloca ele para alugar, uma parte desses aluguéis você precisa pagar para o governo em forma de imposto. Quando você é acionista dessas empresas ou de fundos imobiliários, você fica isento. Então, ao longo do tempo, você vai perceber que a sua carteira ela aumenta numa velocidade muito maior, o que eu acho bastante interessante também. E para a gente poder finalizar, eu queria falar de uma coisa que é super importante e eu deixei para o final. Então, se você está comigo aqui até o final, você vai ter uma informação que é extremamente privilegiada. Quando nós falamos da previdência pelo INSS, nós não temos sucessão patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Salvo em alguns casos, tá? Se eu não me engano, militares, você consegue estar passando a sua aposentadoria para sua mulher ou para os seus filhos. Entretanto, na grande maioria dos casos, isso não é possível. Ou seja, você vai contribuir por 35 anos por um valor absurdamente alto e quando você morrer, você não vai poder deixar esse dinheiro para a sua família. Olha que beleza! Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, quando você tem uma carteira de investimentos pautada em ações, ou renda fixa, ou fundos imobiliários, você consegue fazer essa transição. Esses ativos são seus e você consegue passar. Afinal, eu acredito que você, por estar me assistindo, você quer o bem da sua família, assim como eu quero. E eu já pretendo passar todos os meus bens, quando eu for embora, para a minha família. Óbvio, né? Só que se você se aposentar pelo INSS, isso não
será possível. Bom, pessoal, nós estamos chegando no final e com essas informações eu espero que eu consiga ter te ajudado de alguma forma a ter uma aposentadoria melhor. E lembre-se, estude, o INSS ele está quebrado. Se não houver uma reforma o mais depressa possível, em pouco tempo nós podemos ver a falência desse órgão. Então, para você estar preparado, siga esses passos que eu te falei. Pense numa carteira previdenciária. Eu tenho certeza que lá na frente você vai voltar nesse vídeo e você vai falar assim, Gustavo, obrigado, deu tudo certo e é isso que eu gostaria de ouvir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes, se você gostou dessas informações, eu gostaria que você deixasse um like, curtisse o canal, ativasse as notificações aí batendo no sininho, porque toda quinta-feira eu volto aqui com informações novas. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até lá.